abençoado seja cada um de vocês. Olá, gente querida e amada, que nesse momento vocês estejam muito bem. Eu sou Wilson Fortes e hoje eu tenho uma aula completa e muito especial para compartilhar contigo. Eu não tenho exatamente um tema ou um nome para dar para esse material, mas eu diria que é algo relacionado com o livro da sua vida, o livro da sua vida, que vai te ajudar a mudar muito e eu espero que seja para melhor, para melhor. Então, eu tenho algumas coisas para te dizer para que você chegue na consciência que eu quero te entregar nessa aula, tá? Então, é uma expansão de consciência, é uma aula de expansão, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de evolução, de iluminação, que eu vou te entregar através do que eu vou falar aqui contigo, mas também através da minha energia, através do que está nas entrelinhas, através da comunicação, né? Sem palavras, silenciosa, que o meu coração pode ter com o teu. Então, se abra para receber tudo isso. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma frase de Bruce Lee. Vocês sabem quem é, vocês devem conhecer alguns conteúdos dele. E ele se tornou taoísta, né? Depois de ter se tornado um grande mestre de artes marciais, ele foi estudar filosofia, encontrou com o taoísmo e resolveu introduzir o taoísmo, né, juntinho com o material dele ali, com o trabalho de artes marciais, e acabou criando aí uma filosofia, criando até um estilo de arte marcial, mas depois se tornou uma filosofia de vida mesmo, né, que é o Jeet Kune Do. Já falei sobre isso, a arte de interceptar o punho, ou como você vencer sem lutar, sem lutar. No final, ele dizia que nos últimos dias, né, de vida, ele dizia que a arte marcial dele era isso, era lutar sem lutar, ou vencer sem lutar, né? É o Jeet Kune Do. Então, ele encontrou o taoísmo e expandiu muito a consciência dele, e temos algumas frases dele muito interessantes. Talvez você já tenha lido escutado essa frase, onde o Bruce Lee diz o seguinte: esperar que as pessoas sejam boas com você, porque você é uma pessoa legal, é o mesmo que esperar que um tigre não te devore por você ser vegetariano. Então, estou contando isso, e essa frase do Bruce, o entendimento dessa frase, tá? É algo que eu compartilhei bastante com um cliente de terapia de reprogramação que eu atendi, que ele chegou no atendimento, chegou na terapia e ele me disse: Wilson, eu percebo um potencial muito grande em mim de fazer o bem, de ajudar pessoas, de contribuir, tá? De prestar caridade, de fazer coisas boas, de ajudar o mundo e tal. E algumas vezes eu faço e eu quero fazer mais, mas eu identifico uma coisa que me prende, que me trava, né? E eu identifiquei justamente nas terapias contigo. Então a gente fez várias sessões e um belo dia ele voltou dizendo que ele tinha entendido isso sobre ele. Ele falou o seguinte: o que me trava, o que me bloqueia de fazer o bem ou de fazer mais o bem além do que eu já faço, é o mal que eu já recebi. É o mal que eu recebo. É a dor que eu carrego. São os traumas da minha vida, né? A dor que eu ainda sinto me impede de fazer mais. O mal que o mundo já fez comigo, quanto eu descobri que o mundo pode ser ruim, pode ser tenebroso, quanto que eu vi que as pessoas podem ser mesquinhas, podem fazer o mal, podem machucar, podem magoar, e que eu já fui machucado e magoado. Isso aí é uma
coisa que me impede de fazer mais bem do que o que eu já faço. E muitas vezes me impede de fazer qualquer coisa boa, até para mim. Não só para as pessoas, mas até para mim também. O que é que eu disse para esse cliente? Olha só, nós vamos ter que separar, tá? Separar. Uma coisa é o mal que você passou, a dor que você carrega, os traumas que você ainda está levando que você não curou. Outra coisa é o bem que você veio fazer aqui na Terra. São suas qualidades, seus dons, seus talentos e a aplicação de tudo isso para ajudar o mundo a melhorar. Porque você está correlacionando as duas coisas. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não tem. Então eu falei dessa frase do Bruce Lee para ele, tá? E não é para você esperar, eu sou um bom samaritano, eu sou uma boa samaritana, eu sou uma pessoa legal, eu faço bem, eu ajudo, eu sou bom caráter e tal, e eu me encontro com pessoas de mau caráter, né? Eu não engano ninguém, eu sou enganada. Eu não trato ninguém mal e eu sou maltratada. Eu fiz por onde ajudar esse mundo muitas vezes a melhorar, mas o mundo fez por onde piorar a minha vida. Tá. Então, por causa disso, você vai se impedir? Você vai se segurar? Você vai parar? Olha, não só esse cliente, mas eu sei que muita gente está fazendo isso. Sem perceber. Sem perceber. Ele percebeu depois de bastantes sessões aqui comigo e veio me contar. Agora vamos trabalhar em cima disso. Muito bem. Olha só. Outra coisa que eu disse para ele foi uma frase dita por Bob Marley. Ele tinha sido baleado, tá? Ainda estava em recuperação e tinha um show marcado. Bob Marley acreditava que ele podia injetar amor nas pessoas com a música dele. Então ele acreditava que quem escutasse as músicas dele estava tomando doses de amor, tá? Essa era a motivação dele. Então ele foi para o show, ainda estava em recuperação. Eu não sei por que ele foi baleado, eu não pesquisei sobre isso, tá? Mas ele foi para fazer o show e quando ele estava indo lá fazer o show, perguntaram a ele, por que você não cancelou o show? Você está em recuperação, você levou um tiro, você está aí com dor, você está aí com os movimentos reduzidos e tal, por que você vai lá cantar e tudo mais? E ele disse, as pessoas que tentam fazer desse mundo um lugar ruim não descansam nem um dia. Por que eu vou descansar? Né? Então, se quem trabalha para o mal não descansa, não para, por que é que quem trabalha para o bem vai descansar e vai parar? Não no sentido físico da coisa, que claro que quando você estiver muito esgotada fisicamente, muito cansado fisicamente, você vai dormir, você vai descansar, você vai se alimentar, você vai se recuperar, né? Mas eu me refiro à missão, gente. Me refiro ao que você veio fazer aqui, nesse planeta, nessa Terra, tá? E você vai precisar separar as duas coisas. As suas capacidades de fazer o bem, o que você veio aqui para fazer, o tanto de gente que você pode ajudar, o bem que você pode fazer para você, como é que você pode se dar uma vida maravilhosa, tá? E também contribuir para o mundo melhorar, contribuir com outras pessoas que se abram para receber o que você tem para entregar. Agora que eu estou vendo que a minha gola aqui está toda troncha. Porque a gente grava o vídeo não olhando para si, né? Olhando para a câmera, tem essa diferença. Eu tô olhando para a câmera, eu tô olhando para mim. Então, muito bem, eu preciso olhar para vocês. Não reparem aqui, é porque eu tô com frio, por isso eu tô com duas blusas e o casaco tá por dentro.
você tem que aprender a separar, tá? Então foi o que eu conversei com esse cliente que veio contar isso para mim. Já passei por isso, vejo pessoas passando por isso. A grande maioria não toma consciência. É lamentável, mas talvez seja o teu caso também, tá? Porém, o decorrer dessa aula aqui, do que eu vou conversar mais contigo, vai te trazer essa clareza, vai te trazer essa consciência, que talvez seja o que falte para você. Bom, eu quero te entregar uma coisa que quando eu recebi foi impactante, tá? E tudo que eu estou falando aqui é uma introdução antes de eu te dar isso. Você vai entender por que eu disse que você pode chamar essa aula de o livro da sua vida, se você quiser, tá bom? Então, muito bem. Mesmo que seja uma introdução, já estou te entregando muita luz, já estou te entregando consciência com tudo que está sendo falado e com o que não está sendo falado aqui também, tá? Com o que está nas entrelinhas, com a energia que você recebe, com o que você percebe também nas pausas que eu faço. Repara que isso é muito importante. Você que me acompanha, isso é muito importante. Então, temos essa frase de Bob Marley e temos essa frase de Bruce Lee. E temos essa necessidade de separar as coisas, tá? Uma coisa são os traumas que você passou, uma coisa é o mal que o mundo te fez e que você carrega essa dor por causa disso. Você é humano, o mundo não está iluminado ainda, vamos passar por poucas e boas, como diria uma querida aluna que está no grupo da audioterapia. Eu disse a ela, quem é que não passa por coisas poucas e boas, né? Para não dizer o contrário, todo mundo passa. Então, vamos separar isso de quem é você. Vamos separar isso de quem é você. Não sei se vocês viram Harry Potter, uma série de vários filmes aí, acho que são 8 filmes ou são 7 filmes, não sei. Mas o fato é que no primeiro filme ele falou com um grande mestre e disse sobre pensamentos negativos. Porque ele descobriu que tinha uma parte dele que era mal, e claro, isso é da humanidade toda, né? Mas no filme tinha uma boa razão para isso. Era porque tinha um vilão lá na história que tinha transferido uma parte do DNA dele ou dos poderes dele para o próprio Harry, né? E esse vilão ele tinha mais intenções e tal. E eles tinham uma ligação inevitável um com o outro. E o Harry ficou muito preocupado, então ele falou com um grande mago lá, com um grande mestre que era Dumbledore, dizendo que ele, poxa, eu tenho uma parte má dentro de mim, eu tenho pensamentos ruins e tal, e agora, como é que fica isso, né? Será que eu sou uma pessoa ruim e tal, e preciso ser punido e tudo mais? E o que o mestre disse para ele? São nossas ações e não nossos pensamentos que nos definem. Então a pessoa ela até pode pensar em fazer o pior, mas se ela não fizer, ela não é culpada de nada, concorda? Não tem nenhuma lei, ninguém vai chegar e te prender porque você pensou em quebrar uma lei, em cometer um crime. Não vai chegar nenhum policial, a polícia não vai chegar e dizer, você está presa porque você pensou em fazer um crime, em cometer um crime. Não. Você precisa fazer para poder isso constar na sua vida, tá? Então, só pensou, mas não fez, não tem nada demais. Isso não define você. O que define você é o que você escolhe fazer. Então, apesar das dores que você carrega, apesar do mundo ter feito mal para você, sim, apesar de traumas, apesar de dores, apesar de você ter sido traída, enganada, abandonada, humilhada, apesar de muitos maus momentos, o que define você é o que você escolhe fazer, tá? É o que você escolhe fazer. E se você se basear nessas coisas que eu falei que todo mundo passa, se você se basear no mal que te fizeram, nas dores que você carrega, no quanto que o mundo é mal, no quanto que você já sofreu, tá? Se você se basear nisso sobre quem você é,
ou para sobre o que é que você vai fazer, minha filha, esse é o pior caminho. Esse é o pior caminho. Você está literalmente escolhendo o mal. Você está literalmente escolhendo ser do mal, porque o que você vai fazer? Como é que você acha que nascem, que surgem, que se criam os psicopatas? Ah, Wilson, mas o psicopata ele tem uma parte do cérebro faltando ali, que ele não sente emoções, né? Ele nasceu assim e tudo mais. Eu sei. Mas existem outros casos de pessoas que cometem atrocidades horríveis por causa dos traumas que passaram. Tá? Ela pode chegar a ter um comportamento psicopático, o comportamento de um genocida, por causa do que ela passou. Porque ela pegou toda aquela coisa ruim, toda a lama que ela passou e se baseou naquilo para definir quem ela é e o que ela ia fazer. Então é claro que ela vai fazer o mal. É claro que ela vai fazer o pior, porque ela está se baseando no pior para definir quem ela é e o que ela vai fazer, né? Essa é a pior escolha. Essa é a pior escolha. Então, agora eu quero começar a tocar na cereja do bolo desta aula aqui. Faz muito tempo eu escutei de um mestre em uma palestra algo que me deixou muito impactado e que depois o meu próprio mentor espiritual chegou para mim e ampliou e aumentou, redefiniu, concluiu, aumentou, colocou uma historinha, enfim, ele tornou algo fantástico, que é isso que foi entregue para mim, tá? E que eu quero te entregar também. Mas vamos começar primeiro com o que eu escutei do mestre na palestra que ele deu. Ele disse assim: quando você morrer, quando você desencarnar, você for para o outro lado, você vai encontrar Deus e Ele vai perguntar o que foi que você fez. Mas Ele vai perguntar o que foi que só você fez e não os outros. Então, quando você for falar sobre coisas boas que você fez, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo ótimo, mas quando você for falar sobre coisas não tão boas que você fez, porque você sofreu, porque você foi influenciado, eu tratei mal meu marido porque o meu marido fez isso, isso e isso. E Deus vai responder: minha filha, eu quero saber o que você fez e não o que o outro fez. Porque o que o outro fez eu resolvo com ele. E o que você fez eu resolvo com você. Então isso ficou bastante intrigante para mim e o meu mentor chegou e começou a ampliar esta consciência, ampliar esta visão, e ele me disse assim: é como se você ficasse diante de Deus e ele pegasse o livro da sua vida. E vocês vão explorar o livro da sua vida. Deus vai dizer: minha filha, aqui está o livro da sua vida, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa para simbolizar um livro aqui. Aqui está o livro da sua vida, só que essa parte aqui está em branco, né? Deixa eu ver uma parte escrita aqui. Olha só, vou encontrar. Pronto, aqui, tá? Essa parte está escrita. Aqui eu tenho o livro da sua vida e aqui está tudo que você fez. Tá? Então vamos começar a explorar aqui, vamos começar a ver o livro da sua vida, porque aí a gente vai ver o seu merecimento, o que você merece pelo que você fez e o que vai ser continuado aqui na sua jornada, porque claro, morreu não acaba, né? A vida continua do outro lado e às vezes a gente volta para o lado de cá de novo, enfim, isso aí você vai descobrir quando chegar lá, tá? Quando chegar lá você descobre. Mas vamos pegar essa suposição: você chegou lá e Deus abriu o livro da sua vida. E ele diz assim: meu filho, minha filha, aqui tem tudo que você fez. Tudo que você fez, tá? E vamos explorar, vamos dar uma olhadinha aqui para você receber o seu merecimento daqui para frente, o que é que você vai ganhar, o que é que vai ser dado a você, né, de bom ou de ruim pelo que você fez. Pelo que você fez, tá? Preste atenção nisso. E
Claro, vai ser dito coisas maravilhosas que você fez, mas também vai ser dito coisas não tão legais que você fez. E você pode ter tido motivos para fazer. E você pode tentar culpar outras pessoas pelo que você fez. Vamos dar uma suposição. A fulano de tal, ele levou um soco na cara. Então ele se vingou dando um soco na cara da outra pessoa. Mas no livro da vida dele, só vai estar escrito que ele deu um soco na cara de alguém. Porque no livro da sua vida só tem as suas ações. Não tem as ações do outro. Fulano vai chegar e vai dizer: Deus, eu só revidei. Eu dei um soco na cara porque primeiro eu levei um soco e depois eu dei outro soco. E Deus vai dizer: meu filho, aqui não tem a ação de outra pessoa que não seja você. Porque este é o livro da sua vida e não da vida do outro. Então aqui só tem suas escolhas, tá? Não importa se seja consciente ou inconsciente. Não importa se seja influenciado pelo que aconteceu ou se você simplesmente fez aquela escolha porque quis mesmo escolher e fez aquilo. Não importa. Então você pode chegar e ver uma parte do seu livro que está lá dizendo que você, vou dar um exemplo, você não fez o jantar do seu marido, né? Seu marido queria comer e você não vou fazer comida. Mas nesse dia, seu marido fez alguma coisa que você não gostou. Se atrasou, disse que ia comprar uma coisa e não comprou, ou sei lá, talvez até te traiu, fez alguma coisa e você ficou irritada, você ficou furiosa e você quis pagar na mesma moeda, ou você quis fazer alguma coisa e naquele dia você não fez a comida para ele. Vai estar escrito na sua vida: deixou de fazer a comida do marido. Não vai estar escrito o que o marido fez. Você pode ter brigado com o marido, com a esposa. Vai estar lá no livro da sua vida: brigou com a esposa. Mas o que é que a esposa fez para merecer? É o que você vai pensar. Ah, minha esposa fez isso, minha namorada fez aquilo, aquilo outro. Meu filho, esse é o livro da sua vida. Aqui só tem o que você fez, não tem o que mais ninguém fez. Ah, mas eu fiz por causa de fulana, eu fiz porque ela fez isso, isso, isso comigo. Eu fiz porque não sei quem fez tal coisa. Eu fiz porque a minha mãe foi muito dura comigo. Eu fiz porque o meu pai me deu uma surra. E Deus vai continuar dizendo, com toda a paciência que Ele tem: minha filha, eu vou ficar repetindo até você entender. Este é o livro da sua vida. Aqui só tem escrito as tuas ações. Não, mas e o que o outro fez? Porque minha mãe isso, porque meu ex-namorado aquilo, porque o irmão não sei o que lá, porque o chefe fez assim, assim, é por isso eu aprontei isso e aquilo na empresa. Aqui só está escrito o que é que você aprontou na empresa. Não, mas foi porque o meu chefe, ele não me deu uma folga e ele me deu trabalho demais, ele me enganou e ele disse que ia pagar tanto de salário, ele não pagou e ficou faltando as horas extras. Aí por isso que eu me atrasei na empresa e que eu fiz isso na empresa. Aqui só está escrito que você se atrasou na empresa e o que você aprontou lá dentro da empresa. Mas o que o meu chefe fez está no livro da vida dele, eu resolvo com ele. Mas o que minha mãe fez comigo está no livro da vida dela, eu resolvo com ela, quando eu for falar com ela e abrir o livro da vida dela. Mas o meu pai, que ele me batia e tal, e o meu marido, que ele me bateu e fez isso, está com eles, eu resolvo com eles. Eu não resolvo com você a vida dos outros. Eu resolvo com você a sua vida. Nesse livro só tem as tuas ações. As tuas ações. Não adianta quantas vezes você falar para Deus que o que você fez tem uma justificativa. Foi porque te trataram mal, foi porque te enganaram, foi porque te abandonaram, foi porque te irritaram, foi porque te traíram, foi porque te humilharam. Não vai ter nada do que os outros fizeram no livro da tua vida.
porque no livro da tua vida só constam as tuas ações. Ah, mas é uma reação, porque eu fiz por causa de tal coisa. Você pode ficar o tempo que você quiser lá, Deus vai ter todo o tempo do mundo para você. E vai continuar dizendo, aqui só tem o que você fez, tá? Então, não vai constar como uma reação, que você reagiu, porque alguém te magoou, porque alguém te deixou com raiva. Não vai ter isso lá. Só vai ter lá o que você fez. Fulana ficou com raiva e fez isso e isso movida pela raiva. Mas por que não tem lá? Não tem. E você, mas por que não tem? Isso aí é injusto. Não, não é injusto. Sabe por que não é injusto? Porque, como Deus disse, está no livro da vida do outro. Então eu resolvo com o outro. Quando eu for abrir o livro da vida dele, quando eu estiver com ele, as ações que ele fez, aí eu vou resolver lá com ele. Aqui eu resolvo o que você fez. O que você fez. Tá? Então, eu escutei essa história de um mestre quando ele deu uma palestra e me deixou bastante impactado, e depois o meu mentor acrescentou, modificou um pouco essa história, acrescentou essa parte do livro da vida, que só tem as tuas ações. Então, eu refleti bastante e eu quis te entregar isso, porque olha só, a essa altura da tua vida, o quanto que você já fez por causa do que fizeram com você. Quantas ações negativas você já teve por causa do mal que você passou? Está no livro da sua vida. Está no livro da sua vida e não está escrito como reação. Porque toda ação, ela recebe algo de volta no sentido contrário. Manda volta. Quantos de vocês já viram aulas minhas de física quântica repetindo essa frase do professor Hélio Couto? Manda, volta, manda, volta, manda, volta. Então eu volto a te perguntar, o que será que tem lá no teu livro da vida? Claro, as boas ações sim, que você escolheu agir, você teve boas ideias, o coração ali vibrou e você agiu de bom coração. Mas também tem as coisas que você cometeu por causa das dores que você sentiu. Por causa do mal que fizeram a você. Por causa dos traumas que você passou ou está passando. E esse livro da sua vida, ele está sendo escrito agora, querida. Ele foi escrito até hoje, ele continua sendo escrito. Então, o que já está escrito lá, você não apaga. Você não apaga. E você pode estar pensando, ai meu Deus, quanta coisa tem lá que eu não queria que tivesse, porque eu fiz e depois foi que eu pensei que eu não queria fazer aquilo, porque eu agi por impulso e tal, e não foi culpa minha, e não é responsabilidade minha, e não sei o que lá. Mas é. Porque o que define você são suas ações. Nem seus pensamentos, porque você pode, eu tive tanta vontade de fazer o bem, eu fiz tantos planos para isso, para aquilo e não executou. Se você não executou, não conta. O que define você são suas ações. Nem o que fizeram com você e nem o que você pensa em fazer. Não. O que define você são suas ações. Então, com o que já foi, você não pode fazer nada. Foi algo que eu pensei. No meu caso. Tudo que eu já reagi, eu não posso fazer mais nada. Já está lá no livro da vida, da minha vida. O que eu posso fazer é saber que daqui para frente eu posso escolher. Eu sempre pude escolher, tá? Você sempre pôde escolher. Mas muitas vezes você ou não quis ou você não conseguiu. Se você não quis ou se você não conseguiu,
dá no mesmo, porque suas ações definem quem você é, elas vão para o livro da sua vida. E você vai receber por tudo que você fez. Pelo que você fez de positivo, de bom, de ótimo, de maravilhoso, você recebe. Pelo que você fez de negativo, você também recebe. Então, todas as vezes que você brigou, discutiu, levantou a voz, gritou, bateu, xingou, qualquer coisa, porque antes fizeram com você, esse antes fizeram com você não está lá escrito. Porque o que fizeram está no livro de quem fez, lembra? Não esquece disso. O que fizeram está no livro de quem fez. Só está no seu livro o que você fez. Mesmo que seja reação. Mesmo que você estava influenciada por uma dor, por uma tristeza, por uma raiva muito grande, mas consta lá o que você fez. Não tem a razão pela qual você fez. Fez e fez. E vai receber. Gerou uma ação, querida. Precisa voltar o que você fez. Independente da razão que você teve para fazer, vai voltar o que você fez, porque o que conta é a ação. Então, o que se pode fazer com o que já foi é nada. Mas você pode daqui para frente. Por isso que acho que eu vou colocar o tema desse vídeo aqui, a aula que vai mudar a sua vida, alguma coisa assim, uma aula para mudar a sua vida. Você pode mudar daqui para frente. Daqui para frente, todas as vezes que você estiver sendo influenciada por alguma dor, por uma raiva, por um trauma, por uma coisa ruim que você está carregando, pelo mal que estão fazendo para você, porque fulano não está se comportando do jeito que você quer e você vai fazer aquilo e você sabe que aquilo não é tão legal, mas você vai lembrar dessa historinha aqui. Você vai lembrar das minhas palavras. Você vai lembrar da frase do Bruce Lee. Não espere que as pessoas te tratem bem porque você é um cara legal. Você é uma pessoa legal. Você tem bom caráter. Isso é o mesmo que esperar que um tigre não te devore porque você é vegetariana. Você é vegetariana, não tem nada a ver com o tigre ser carnívoro. O tigre ele não vai dizer, eu como carne, então eu só vou devorar quem também come carne. Não, tudo que for carne ele quer comer, minha filha. Você é vegetariana, você não come animais, tá? Mas o tigre não quer saber disso. A natureza dele é a dele, a sua natureza não muda a dele. E a dele não muda a sua. Então o que te aconteceu não tem a ver com o que você pode fazer, tá? Não é a responsabilidade, não é a culpa, não tem culpado, não tem culpado. Claro que nada fica impune, porque como Deus disse nessa historinha, nessa suposição, o que ele fez está no livro da vida dele. Eu resolvo com ele quando eu for abrir o livro da vida dele. O que ela fez contigo está no livro da vida dela. Eu resolvo com ela. Agora eu vou resolver contigo o que está no livro da tua vida, o que você fez. Não importa os motivos pelos quais você fez e pronto. Então, daqui para frente você vai lembrar disso. Vai lembrar também da historinha do Bob Marley, vai lembrar do livro da vida, vai lembrar do encontro que você vai ter com o Criador, vai lembrar da frase do Bruce, vai lembrar dessas minhas palavras aqui te dizendo que é daqui para frente você pode escolher. Então, se já tem lá no seu livro um monte de treco que você não queria que tivesse, porque é tudo reação, você acha, poxa, eu não queria ter feito, mas eu fiz, daqui para frente pode ser diferente. Estou falando muito esse daqui para frente porque é o foco principal. É a grande cereja do bolo aqui nessa aula. É daqui para frente. O que é que você vai escolher? Então, eu espero muito que você se lembre e você sempre diga para si o seguinte. Claro, você vai parar um pouquinho com você, diante daquela dor, diante daquele mal, daquela ofensa, tá? Daquela coisa ruim, daquele comportamento do outro que você não gostou, que te machucou.
das feridas, das dores, das mágoas. Para um pouco e respira, meu bem. O que é que eu vou fazer? Porque o que eu fizer vai para o livro da minha vida. Eu vou receber pelo que eu fizer, tá? Então escolha. Essa ação aqui, poxa, não é uma ação boa, mas ela tem um porquê. Tem uma razão para eu agir assim. Essa razão não vai constar no livro da sua vida. Só vai constar o que você fez, tá? Então, se o marido chega em casa estressado do trabalho e trata a esposa muito mal, e ela resolve tratar ele muito bem, o que é que vai constar no livro da vida dele? Chegou em casa estressado do trabalho e tratou a esposa muito mal. O que é que vai constar no livro da vida dela? Recebeu seu marido bem e tratou ele muito bem. Pronto. Agora, se ela fosse pagar na mesma moeda, ficar com raiva e brigar com ele, o que é que ia constar no livro da vida dela? Em tal dia tratou o marido mal e brigou com o marido. Não vai estar lá o porquê, a razão, só vai estar a ação. Então, por saber que só vai estar a sua ação no seu livro da vida, não importa o que o mundo fez, ou o que o mundo está fazendo, ou o que pessoas fizeram, ou o que até estejam fazendo com você. Isso não vai estar lá no livro. Só vai estar as tuas ações. Então daqui para frente eu espero muito que você se lembre disso aqui e você possa fazer as escolhas. E você escolha só o que você vai querer que esteja no livro da sua vida. Só suas ações definem quem você é, tá? Então, isso é o que eu tinha para te entregar hoje. Espero ter alcançado profundamente seu coração, sua alma, sua consciência. Que você também tenha sentido a minha energia que estou te entregando aqui com esse vídeo. Sentido o meu silêncio nos intervalos das palavras. E o que está nas entrelinhas, o que está por trás das palavras aqui, que é o de mais importante, tá? O recado de sempre, pessoal, é sobre os meus grupos de WhatsApp, que você pode entrar e estar sempre recebendo os meus conteúdos de autoconhecimento, de física quântica, de cura, de meditação, de prosperidade, de iluminação. Tem muita coisa lá nos grupos e dependendo da rede que você estiver me vendo, porque às vezes o vídeo ele vai para mais de uma rede, mas se você estiver vendo no YouTube, vai ter os links dos grupos aqui na descrição para você entrar, para você ficar mais pertinho de mim, para você receber as aulas, para você poder agendar suas terapias comigo, tá? E solicito que você recomende esse vídeo para outras pessoas, que você deixe o seu like aqui, que você deixe um comentário para mim do que você entendeu, do que você aprendeu, da importância que isso tem para você agora que você sabe, agora que você tem essa consciência. Deixa um comentário aqui para mim, é muito importante o teu comentário. E recomende esse vídeo para mais pessoas, compartilhando com mais pessoas que você sabe que vai ser de grande ajuda para elas também, tá? Como eu estou aqui para te ajudar, como você está recebendo essa ajuda, como eu recebi e estou te dando, ok? Então, por hoje é tudo isso, pessoal. Estou muito feliz de ter conseguido gravar essa aula para vocês, porque realmente, antes de entrar em meditação para começar a gravar essa aula, eu não sabia como eu ia colocar isso em palavras, mas eu sabia que era possível. Só precisava começar. Então eu comecei e consegui. Um beijão para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um somos nós. Então, pessoal, a aula ainda não acabou. Eu tenho uma partezinha final para te dizer que isso só me ocorreu depois que eu terminei de gravar o vídeo e eu pensei, então eu vou colocar em áudio aqui no final.
Eu toquei nisso, eu pincelei essa partezinha desse tema, mas foi muito pouco e eu quero dar um pouco mais de ênfase nisso. Vocês lembram que eu disse nada fica impune? Então, eu considero que isso seja de grande ajuda no entendimento aqui. Porque, como foi dito, o que o outro fez está no livro da vida do outro. Então, Deus disse, eu resolvo com ele, eu resolvo com ela. Então, o que foi feito com você, o que fizeram com você, vão receber. Não vai ficar impune, não vai ficar por isso mesmo. Todo mundo paga por tudo. E todo mundo colhe tudo que planta. As coisas boas vão colher, as coisas ruins vão colher. Não é só você que está colhendo, não é só você que vai colher. As coisas boas que fizeram para você vão colher de bom. Mas as coisas ruins que fizeram para você e com você vão colher de ruins também. Assim como você vai colher. Tá? Então, eu quero deixar essa ênfase maior aqui. Nada fica impune. Por isso mesmo, não se preocupe com as ações do outro. Preocupe-se com as tuas ações. Agora sim, finalizei a aula. Mais um beijo para vocês. Tchau, tchau.